Você sabia que cuidar dos dentes durante a gravidez pode influenciar diretamente na saúde do seu bebê? Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE e o assunto principal de hoje é o pré-natal odontológico. Você já ouviu falar? Sabe da importância, como funciona, como pode influenciar na saúde da gestante e também da criança? Então, para falar sobre este assunto, eu convido agora Tarsila Oliveira, ela que é dentista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje e espero esclarecer muitas dúvidas que eu sei que muita gente tem, porque é um assunto um pouco ainda mistificado, né? Tarsila, eu confesso para você que como mulher de 34 anos é a primeira vez que eu escuto esse termo pré-natal odontológico. Certo que eu ainda não sou mãe, mas de fato eu nunca tinha me atentado da importância de também cuidar dos dentes, né, durante a gestação. Aí eu gostaria que você me explicasse de fato qual é a responsabilidade, né, a importância desse cuidado durante a gestação. Bom, durante a gestação a gente tem muitas mudanças hormonais que levam a enjoos, a mudança de hábitos que antes a então mãezinha não tinha. Então tudo isso afeta a forma como a saúde bucal dela vai ser tratada. Então cabe ao cirurgião dentista entrar nesse momento do pré-natal odontológico para orientar quanto aos cuidados, como pode ser amenizado, aquele enjoo que ela sente, alguma dica para tentar, né, ali ajudar na escovação, manter essa higienização e também o cuidado do futuro bebê, que já está ali se formando. Então, a gente sabe também que a saúde da mãe, se ela não for cuidada, pode alterar a forma que esse bebê está sendo formado, pode acarretar alguns problemas. Então, tudo é muito conversado, é na prevenção mesmo e na orientação. E buscar, muitas, né, mulheres têm até medo de buscar o dentista na época, durante o período de gestação, pelo fato de, será que pode tomar anestesia? Não pode? Vou fazer algum procedimento, tomar algum remédio que pode alterar esse período? Como é que é isso? Então, com relação a esse medo todo, o que é importante deixar claro é que tem que buscar o atendimento. Se a gente tem um problema, tanto quando o problema já está ali presente, quanto na prevenção dele, o ideal é que se busque o atendimento odontológico. Por quê? A mãezinha tem algum tipo de procedimento a ser feito. O dente dela tá doendo, uma inflamação na gengiva. O cirurgião dentista que for responsável por esse atendimento, ele vai avaliar de forma geral, né, ali na anamnese que é feito com ela, as perguntinhas com relação à saúde, para a gente identificar qual o momento ideal. Geralmente se faz esse tipo de intervenção que necessita de uma anestesia, alguma coisa do tipo que se considere um pouco mais invasiva no segundo trimestre, que é quando ela já, né, cessou por ali os enjoos, a inclinação da cadeira não vai incomodar tanto. Então, tudo isso é avaliado junto, né, individualmente, porque cada caso é um caso, do cirurgião dentista responsável pelo atendimento com a realidade daquela mãe no momento. Agora, muitas mulheres relatam, né, essa questão do aumento da ânsia de vômito, e você mesmo pegou e comentou agora há pouco, que essa é uma das questões, né, que os dentistas podem ajudar. Qual seria a recomendação, principalmente quando escova, né, os dentes? Isso. Tem gente que nem, mesmo não estando gestante, já tem aquela ânsia, né? Então, a gente vai orientar com relação a formato da cabeça da escova, optar por uma redonda menorzinha, o gel dental, né, o creme dental em si, às vezes o sabor dele já causa um certo enjoo, a mãe
cria uma certa repulsa no início ou durante toda a gestação, então a gente orienta que vá se alternando, que busque sabores mais suaves. O importante é que, com relação ao creme dental, ele não deixe de ser fluoretado. Ele precisa ter a fluoretação ali para continuar mantendo a saúde bucal, evitando cáries, mantendo a saúde da gengiva também. E tudo isso sempre muito conversado ali, de acordo com a realidade de cada uma. Perfeito. Gente, dia 15 de agosto, a gente se aproxima cada vez mais dessa data, né? É dia da gestante. E você, inclusive, tá grávida, né? Isso, tô grávida, esperando uma menininha. Olha que bacana, parabéns. Obrigada. A gente estava conversando em off, para você que está nos escutando agora, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando justamente sobre essa evolução dos conhecimentos e dos cuidados com a gestante. Você, como mencionou na nossa conversa, essa segunda gestação, Isso. como é que você avalia, e também como profissional, né? Como dentista, essa evolução desses cuidados e das orientações para as mães? Muita coisa mudou, né? O pré-natal odontológico, ele já é implementado pelo SUS. A mãe que procura o atendimento na UBS para fazer o seu pré-natal, ela já é orientada lá a procurar o dentista, já vem na caderneta da gestante, coisa que na minha época, em 2012, né, que foi a minha primeira gestação, não se tinha esse tipo de orientação, de como se fosse algo já que né, recomendado que se faça tal qual o pré-natal normal, com médico, enfermeiro, enfim, com obstetra responsável pelo acompanhamento da gestante. E assim, muita coisa mudou. Hoje em dia a gente já consegue desmistificar muita coisa. Já é algo que, por ser recomendado, a gente acredita que somente a promoção da informação é que vai levar aos poucos, né? Coisa que a gente está fazendo aqui agora, levar informação para que aquela mãe que tem dúvida ou que sequer ouviu falar sobre o pré-natal odontológico possa se sentir mais segura, porque é uma construção de muito tempo, de que a mãe não pode tomar anestesia, ou de que durante a gestação o bebê vai ser, a fonte de cálcio dele vai vir do dente da mãe, o dente da mãe vai enfraquecer. A gente já sabe que isso não é verdade. Então, tudo isso é realmente conhecimento, buscar o atendimento e para poder sanar essas dúvidas e dar tranquilidade para a mãe, né? Que já tá ali num turbilhão de emoções, de preocupação. Eu já ia te perguntar mesmo sobre isso. Sobre essa questão, se é mito ou verdade, você já respondeu. Uhum. Mas eu queria até relatar o caso de uma conhecida minha, que realmente ela perdeu 2 dentes durante o período da gestação. E ela sempre deixou isso muito claro, que ela acredita de verdade que é por conta dessa história, que ela perdeu os 2 dentes por conta do cálcio durante a gestação, enfim. Mas você já esclareceu que existem estudos que comprovam que não é isso. Talvez uma falta de cuidado ali mesmo no decorrer da vida, seria isso? Isso, exatamente. Geralmente, essas mães que relatam que durante a gestação elas tiveram alguma perda dentária, justamente seria por conta desse tabu já pré-estabelecido de que não pode procurar o atendimento odontológico, que precisa esperar o bebê nascer para que se faça algum tipo de intervenção. Então, além de ser um período longo, né, assim, 9 meses, quando você já tem um problema, tem os fatores da gestação em si. A gengiva, ela fica mais propensa à inflamação, porque a gente tem ali o aumento, né, do fluxo sanguíneo, então ela pode ficar mais sensível. A mãe, pelos enjoos também, fica com uma deficiência na higienização. A questão da dieta influencia também muito na saúde bucal, tanto da mãe quanto do bebê que está ali sendo formado. Então, assim, mais uma vez, fica até um pouco repetitivo, mas realmente é isso. É buscar o atendimento e se informar para ali a gente poder sanar esse problema. Mas a mãe, no momento, não consegue realizar
tal procedimento, mas ali o dentista vai procurar um meio de ou amenizar ou ficar controlando, né? Para que não tenha esse tipo de situação, onde a mãe, infelizmente, venha perder um dente. O dente é um órgão, né? Sim. É um órgão, muita gente não sabe disso, mas é muito importante que se cuide, porque isso, além de problemas de autoestima, né? Dependendo de onde está localizado, o dente faz muita falta porque ele é um órgão. Então, desequilibra toda a mordida da mãezinha e aí depois ela tem que procurar o atendimento para voltar ao equilíbrio daquela mordida, daquela saúde bucal. Perfeito. E quais são os riscos para o bebê, caso a mãe não busque esse atendimento? Quando não se tem uma higienização adequada, por falta de ou conhecimento, ou de a mãe precisa de uma limpeza, algo que precisa ser feito em consultório, aquela gengiva inflamada, que pode ser uma gengivite ou evoluir para uma periodontite, que já é uma gengivite, digamos que avançada, né? É algo mais preocupante, pode levar a parto prematuro, pode levar a problema de pré-eclâmpsia, baixo peso do bebê. Então, é muito importante que se faça o acompanhamento, né? Para a gente avaliar ali toda a situação. E também com relação às orientações, né? Às vezes, a mãe tá ali na sua primeira viagem, tá ali na sua primeira experiência, e o dentista também tá nesse papel da orientação, dos cuidados com a amamentação, de evitar bicos e chupetas, tudo isso ele vai estar ali nesse papel de orientar. Com relação também à dieta da criança, né? Como que deve ser feito, o que se deve evitar, a quantidade de açúcar ou a não ingestão de açúcar, que seria o ideal, né? A princípio. E também a orientação da prevenção de doenças, como cárie e da gengiva, né? Do bebê, que ele já tá ali, ele já nasce com... Seus dentinhos já estão pré-formados, ele só vai erupcionar. Com relação a isso também, né? Quando que vai nascer esses dentes, para a mãe já ficar ciente, a partir de que período é normal que já comece, os cuidados, que o bebê fica mais enjoadinho, o que pode ser feito. Então, tudo isso, o cirurgião dentista entra para orientar. Também uma questão muito desse cuidado mesmo, como você acabou de falar, de orientar, principalmente as mães de primeira viagem, né? E existe, de fato, algum procedimento que a gestante não pode fazer? Então, seriam mais os procedimentos estéticos, como clareamento ou algo da harmonização em si. A gente pede que evite, né? Na verdade, que não se faça. Deixa para, né, pós-nascimento do bebê, quando já tiver... Também tem a questão da amamentação, de quando isso pode ser feito, mas isso é uma orientação que se dá também, porque a gente sabe que nem toda mãe vai conseguir fazer a amamentação, né, durante qual período. Então, tudo isso, a gente pede que procure o atendimento para que seja orientado, mas, no geral, seria mais essa questão de estética mesmo. Mas, com relação a mãe precisar de um procedimento que seria uma extração, que necessita de uma anestesia, tudo isso ainda se faz com o bom senso da avaliação, né? Tem como adiar? Não tem? O que fica mais confortável e qual a necessidade da intervenção daquilo naquele momento? Então, tudo isso é muito bem avaliado. Cada caso é um caso. Isso, exatamente. Mas que não se deixe de procurar o atendimento, para que isso possa ser verificado e conduzido da melhor forma, de acordo, né, com a indicação para aquele caso. Perfeito. E após o nascimento da criança, como que esse dentista acolhe essa mãezinha? Orientando? Como é que é? O que Isso. Ele vai fazer, né, como eu já falei anteriormente, a orientação com relação ao bebê, né? A orientação dos cuidados, da higienização pós-amamentação. Então, Tarsila, explica pra gente justamente isso que você tá falando, em relação aos cuidados e as orientações depois que o neném nasce, né? O dente, ele começa a surgir o quê? Ali por volta do primeiro ano de vida. E os cuidados? Como é que deve ser? Antes, depois que começa a nascer, como é que é? Vamos lá. Então, os cuidados, eles vão se manter sempre, né? De orientação e de prevenção, através da orientação, né? Os primeiros dentinhos, eles costumam nascer por volta dos 6 meses. É essa a média que a gente tem.
Tem bebê que nasce antes, tem bebê que já dá uma atrasadinha, mas a média seria essa. Tem dente? Tem que escovar. Nasceu o dentinho, a gente já orienta quanto à higienização. Com relação também ao bebê, antes dele ter o dentinho, já tem que ser feita também a higienização da cavidade oral, porque a gente pode ter ali a chamada cárie de primeira infância, que é quando o bebê não tem a higienização oral adequada, mesmo antes de surgir os primeiros dentinhos, e aquele acúmulo de açúcar ali vai levar já deteriorização do seu dentinho. E aí, a mãe, quando ela recebe essa orientação, a gente previne que tudo isso não aconteça, né? Que não tem esse tipo de problema. Então, a orientação é a base do sucesso da saúde bucal, tanto da mãe quanto do bebê. E pode acontecer de repente, a mãezinha ou o paizinho pegar e falar assim, olha, ainda é dente de leite. Vai cair, vai nascer depois. Não é bem assim que funciona. Tem que ter o cuidado também com o dente de leite e ter todo esse acompanhamento até para nesse período de aprendizagem também no decorrer do desenvolvimento dessa criança, né? Isso. Quando a criança já apresenta ali desde o início uma cárie, alguma coisa do tipo, quando ela o pai busca o atendimento ou a mãe para realizar a restauração daquele dentinho ou tratamento de canal, enfim, o que for indicado para o caso da criança, a gente até que consegue corrigir a estética, mas pensa naquela criança que está com aquele dentinho já com a coloração mais escura, ela indo para a escola, o que pode acontecer, né? As crianças são crianças, então outras crianças da sala, da escola no geral, pode vir a sofrer bullying, então a gente tem que pensar numa forma geral, no bem-estar da criança, tanto da saúde dela quanto da estética, né, da confiança que ela vai ter diante de outras crianças, né? Além de tudo isso, a gente tem que pensar no todo. Então, assim, a criança apresentou algum tipo de problema, os pais costumam ter essa ideia, né, de que, porque é o dente de leite, não tem problema, vai nascer outro. Não é bem assim, não é bem por aí. Às vezes, essa cárie que já tá ali acometendo o dentinho de leite, se a gente não tiver cuidado, a criança, além de perder o dente, pode acontecer de já passar para o que vai nascer ainda, né? Pode perder o espaço, porque se tiver uma perda precoce, aí o dente movimenta de lugar, perde o local do dente, né, definitivo, o dente permanente, e aí já passa para um outro problema, que vai vir o tratamento ortodôntico, que às vezes poderia ter sido evitado. Então, tudo isso tem que ter muita atenção, tem que ter cuidado e é sempre importante prevenir. A escovação ainda é o ideal. A gente fala a canetinha sem barulho, né? Que muita criança tem medo, até adultos mesmo. O motorzinho sem barulho ainda é a escova, aquela que a gente guarda lá no nosso banheiro e faz uso diário, ou pelo menos deveria fazer, né? É muito importante que a gente tenha consciência, né, de que aquele dente ele não tá ali à toa. Ele tem um papel, ele tem uma importância e a gente deve se atentar para isso como a gente se atenta para, né, outras partes do nosso corpo. Porque, como eu já falei, é um órgão, então a gente tem que cuidar. Perfeito. Você falando sobre essa questão da prevenção para não mudar, né, enfim, o desenvolvimento do dente e o uso da chupeta, né, que as mães usam muito ali no início, nos primeiros meses, algumas evitam, outras não, encontram essa solução mesmo, e também o costume das crianças de, né, chupar o dedo. Muda, altera. Qual a tua orientação nesses casos? Então, quanto à chupeta, assim, cada mãe tem uma realidade, né? Eu acho que é bem complicado a gente julgar a realidade de cada mãe. Tem mãe que ela não tem, assim, outra alternativa. Ela vai ter que oferecer a chupeta. Mas, assim, o ideal é que não se faça. Se puder evitar, a criança não nasce sabendo o que é uma chupeta, né? Então, ela só vai descobrir aquilo se for oferecido. Mas, em alguns casos, a mãe vê aquilo como uma válvula de escape, né? Ela já tá ali, muitas vezes, no puerpério, naquele momento de
muito estresse, ela passou por um parto, ela está tendo toda uma alteração hormonal e ela não se vê em outra saída. Se você oferecer a chupeta, aí a gente orienta que tenha sempre um acompanhamento do cirurgião dentista para a gente estar ali avaliando, né? O ideal é que não se faça, mas caso faça, venha estar sempre avaliando a alteração que já vem ocorrendo, porque não tem jeito, sempre vai ter uma alteração ali, né, óssea, dentária, e o acompanhamento ou a retirada precoce, né, até certa idade, vai muito de acordo com o que está acontecendo. Pode evitar um futuro tratamento ortodôntico. Isso aí é muito individual, tem a predisposição que a pessoa já teria genética, né, a criança no caso, de acordo com a mordida, que a junção ali, a misturinha do pai e da mãe, né, muitas vezes já tem que usar mesmo, mas assim, que se evite. O dedo, aí é uma coisinha um pouquinho mais complicada, porque às vezes a criança já nasce chupando esse dedo, né? Fazendo ali a sucção do dedo. Então, com conversa, com orientação, ajudando, né? Na realidade que aquela mãe, aquele pai tá se adequando no momento, como que é a rotina deles, cada um tem a sua realidade, então a gente trabalha dentro disso, para poder orientar e evitar problemas, né? Da forma correta, dentro do que cabe. Tarsila, agora uma curiosidade que eu queria saber, fugindo um pouquinho do assunto principal, sobre o cuidado com a escova, né? Eu, particularmente, eu troco a escova de semana em semana, né? Uhum. Mas qual é o recomendado? O recomendado é que se faça essa troca pelo menos a cada 3 meses, né? De 3 em 3 meses ali. Então, a gente teria aí mais ou menos 4 escovas por ano, esse seria o mínimo. Também é importante, né, trazer essa informação que muita gente não sabe, mas se o paciente, né, a pessoa teve algum tipo de gripe, covid, essas transmissões que são virais, que se faça a troca, mesmo que não esteja no período, para evitar que haja uma recontaminação, né, com aquele vírus ali. Então, passou aquele momento que se troque a escova para evitar qualquer tipo de doença novamente por recontaminação através da escova de dente, tá bom? Perfeito! Agora, outro fato que eu achei muito interessante, que eu queria voltar a destacar, é que o dente é um órgão. Isso. Por isso, merece toda uma atenção, inclusive tem uma curiosidade, né? Sim, que é com relação a... Muita gente não sabe, mas, por exemplo, pelo fato do dente ser um órgão, exemplo, eu tô fazendo um mestrado, uma especialização, alguma coisa que necessita transporte de dente para estudo em laboratório, né? Alguma coisa nesse sentido, a gente precisa provar que aquilo ali está sendo feito, que realmente é um estudo, porque senão pode até se configurar aí um tráfico de órgãos. Essa curiosidade é para a gente entender a seriedade que né, o dente. Ele ainda é muito desvalorizado, infelizmente, até por se ter... a gente tem quantidade de dente, né? Enquanto a gente tem, por exemplo, um estômago, então as pessoas costumam falar, mas tem outros, mas não é bem assim, né? Cada um tem a sua importância. Se não fosse, não estaria ali. O dente, ele faz conjunto com os outros, então tem um porquê dele estar ali, tem um porquê de cada dente existir. Cada dente tem o seu papel, tem o que vai auxiliar na mastigação, outro que vai auxiliar pra gente cortar os alimentos. Então, tudo isso forma o conjunto, né, da nossa boca, que faz a nossa saúde bucal. Então, é importante, né, que a população tenha o conhecimento da importância que a gente deve dar, né, para cada dente, que é o nosso órgão. Perfeito, gente. Hoje nós estamos conversando sobre a importância do tratamento do pré-natal odontológico. Olha que maravilha, gente. Principalmente para a saúde da mãe e também do bebê. Tarsila, diante de tantos assuntos, a gente já caminhando para o fim da nossa conversa, do nosso bate-papo, diante de tantos assuntos que a gente abordou, algo mais que você gostaria de ressaltar para a mãezinha, para quem está gestante nesse momento?
A orientação final que eu deixo, né, para quem está nos ouvindo, para mamães, para aquelas que já estão esperando, para aquelas que pensam, né, em ter o seu bebê futuramente, é que não negligencie o pré-natal odontológico, que se dê a devida importância. Assim como a gente, né, dá para todo o restante do corpo, a saúde, ela começa pela boca, né? Essa é uma frase até um pouco clichê, assim, na área da odontologia, mas é porque realmente, de fato, é verdade. Se a gente não dá a devida atenção, aquele problema que começa ali na boca, ele pode se estender por todo o resto do corpo, pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê. É uma coisa que, ao ver de muita gente, pode ser simples, né? Como uma inflamação na gengiva, a minha gengiva sangrou. Isso pode ser um alerta para um futuro problema que pode ser maior, como, né, a indução do parto prematuro, como a gente falou, que pode acontecer caso a paciente tenha uma periodontite, alguma coisa relacionada à gengiva. Então, que se tenha o devido cuidado, que se dê atenção e que busque sempre orientação, atendimento, para a gente evitar, né? E aí poder, enfim, ter o seu bebê, né, para ele nascer saudável e também continuar buscando orientação que já se dá desde o início, né, ali no pré-natal ele serve para isso, para orientar com relação à amamentação, aos cuidados e também aos cuidados da saúde bucal e também com relação à dieta, né, que tanto a mãe quanto o bebê vão passar a ter de acordo com a realidade de cada pessoa que busca e que isso seja sempre dada a devida atenção, que não deixe de fazer e que estamos aqui sempre disponíveis, né, nós cirurgiões dentistas, para tirar as dúvidas dessas mamães, das futuras mamães, para que nada de ruim venha acontecer nem para ela e nem para o bebê, sempre avaliando o que vai ser melhor ali para os dois. Perfeito! Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Eu vi que você é bem ativa. Quem nos escutou, quiser acompanhar mais um pouquinho, com mais curiosidades, como é que faz? Então, no Instagram, eu tô no @TarcilaOliveira_ no final. É por lá que eu costumo, né, aparecer mais, soltar um videozinho ali informativo. E se precisar, lá tem o link também, né, do meu WhatsApp profissional, que eu posso estar tirando dúvidas, orientando alguma coisa que for necessário. E se precisar agendar um atendimento também, tudo isso por lá. Tudo no Instagram já tem tudo disponível. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. É muito importante, né, que se faça isso que a gente fez aqui agora, de levar informação, ainda mais de um assunto que não é tão conhecido, tem gente que nem ouviu falar, né, que é possível, que existe, que é recomendado que se faça. Então, a informação é a melhor saída, né, para a promoção da saúde e bem-estar da mãe e do bebê. Obrigada mais uma vez. E hoje, no Entrevistas DPE, nós conversamos com Tarsila Oliveira. Ela que é dentista e trouxe muitas informações importantíssimas e curiosidades também e orientações sobre o pré-natal odontológico. A gente sabe que a mulher vive a maternidade de forma intensa, porque é uma transformação total em sua anatomia, que por sua vez se adapta a uma nova vida. Isso sem contar com os impactos emocionais gerados para a gestante. Por isso mesmo, esse assunto é tão importante. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de acompanhar assuntos de interesse público. Então, não deixe de nos escutar pelo Deezer, Spotify ou YouTube. Eu sou Lana Francis e te encontro em outra oportunidade. Tchau, tchau!